Olá, você acompanha no programa Mais Saúde. Presença feminina na ciência cresce cada vez mais no Brasil e no Maranhão. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para aplicação da vacina contra meningite, Covid, tetravalente, BCG e tétano. Campanha Março Lilás alerta para câncer e saúde feminina. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é doenças oculares, com a médica oftalmologista Raiza Ellen. Pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão desenvolvem estudos para aprimorar diagnóstico da doença leishmaniose. E mais, no estúdio, uma entrevista com o mestre em Educação Física, Breno Borges. Ele vai falar sobre autocuidado e a importância da atividade física. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. A presença feminina na ciência cresce cada vez mais no Brasil e também no Maranhão. Pesquisadoras da Universidade Estadual do Maranhão vêm se destacando com estudos e soluções que contribuem para o avanço da medicina veterinária e para o desenvolvimento científico. Tânia, Cleide e Adriana são mulheres que se dedicaram a ocupar lugar nos campos de pesquisa. A presença delas significa resistência e representatividade e um novo cenário social. Apesar de barreiras históricas e culturais, nas últimas décadas as mulheres não só se veem mais livres a fazer ciência, como cada vez mais fazem parte deste espaço, a universidade e os centros de pesquisa, desenvolvendo projetos e soluções, fazendo descobertas. As pesquisas elaboradas pelas 3 profissionais foram desenvolvidas na Universidade Estadual do Maranhão com diferentes olhares para a medicina veterinária. Cleide desenvolveu um aplicativo e produziu livros para lidar com patologias dos animais. No mestrado, nós desenvolvemos um atlas de achado macroscópico em abatedouros frigoríficos, que está disponível para venda também. E no doutorado, nós elaboramos também um aplicativo para as linhas de inspeção em abatedouro frigorífico e desenvolvemos um manual de treinamento em linhas de inspeção que auxilia tanto médicos veterinários como auxiliares de inspeção na sua rotina de trabalho nos abatedouros. Tânia desenvolveu pesquisa voltada para a segurança sanitária. A gente conseguiu perceber durante a pesquisa que dos 217 municípios do estado do Maranhão, apenas 18 têm um serviço de inspeção municipal implantado, mesmo assim com muita carência. E a gente sabe a importância do serviço de inspeção municipal, principalmente para a inclusão produtiva dos produtos da agricultura familiar nos mercados institucionais, que é o desenvolvimento de renda das famílias, qualidade de vida dessas famílias, principalmente da agricultura familiar. Adriana defendeu uma pesquisa e um plano estratégico para aumentar a cobertura vacinal contra a brucelose, doença que afeta principalmente bovinos e bubalinos. Nós, mulheres, desenvolvemos diversos papéis na sociedade e um deles, muito importante, é exatamente esse, o da pesquisa. Porque a partir daí você tem essa possibilidade de você encontrar determinadas situações e entregar soluções para a sociedade. No cenário nacional, mulheres também se destacam, como a cientista Tatiana Sampaio, que desenvolveu a polilaminina para tratar paraplegias, e a pesquisadora da Fiocruz, Jaqueline Góes, que realizou o sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2 apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão tem sido um canal importante para o crescimento de mulheres neste universo. Nos últimos 3 anos, nós tivemos um aumento de cadastro de pesquisadores aqui no nosso sistema da FAPEMA, que está em média de 70 mil. E desses, mais de 50% são mulheres pesquisadoras. Adriana foi uma das pesquisadoras apoiadas pela FAPEMA e conseguiu reconhecimento pelo seu trabalho, conquistando premiação. Com o reconhecimento da FAPEMA, foi um apoio fundamental para que a gente pudesse, de fato, entender os entraves para que esse aumento vacinal ocorresse e, a partir daí, encontrar medidas estratégicas para que a gente possa, de fato, colocar o estado do Maranhão num status sanitários
posteriormente é livre de vacinação contra a brucelose. As trajetórias das 3 pesquisadoras e profissionais foram possíveis pela dedicação e luta de outras mulheres que vieram antes, e suas permanências abrem portas para as novas gerações. A gente sabe que a ciência ela é importantíssima para o desenvolvimento da humanidade, e nós mulheres também temos que estar inseridas nesse cenário de protagonismo dentro das ciências. Você vê hoje a banca da universidade, você vê que o número de mulheres está cada vez maior, né? Mas mesmo assim, a gente ainda percebe as dificuldades que ela passa para poder conquistar seu espaço. A Secretaria Municipal de Saúde divulga às unidades de saúde que as vacinas contra meningite, Covid, tetravalente, BCG e tétano estão disponíveis. Acompanhe no nosso quadro Vacina Sim. Fique por dentro dos principais postos de saúde que oferecem vacinas para Covid-19, tetravalente, BCG, tétano e meningite. No posto de saúde, Unidade de Saúde da Família Pirapora, endereço Avenida Santos Dumont, quadra D, sem número, no Tirirical. Centro de Saúde da Liberdade, na Rua Machado de Assis, sem número, no bairro da Liberdade. Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correia. O endereço é Rua Tancredo Neves, sem número, Nova República. Centro de Saúde de Pedrinhas, BR-135, quilômetro 13, sem número, no bairro Pedrinhas. E Centro de Saúde Itapera, na Rua Principal, número 20, no bairro Itapera. O câncer do colo do útero ainda é um dos que mais afetam mulheres no Brasil. No Maranhão, a doença continua sendo motivo de alerta e reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Durante o mês de março, a campanha Março Lilás chama a atenção para o assunto. Francisca é natural do município Senador Alexandre Costa e está em São Luís tratando o câncer do colo do útero. Ela descobriu a doença após incômodos que a levaram a procurar um médico. Eu descobri porque o que eu sentia, aí eu falei para minha prima pegou, me mandou fazer os exames, e no exame acusou que eu estava com câncer no útero e avançado. Quando começou a me sentir bem melhor no primeiro tratamento. Estou me sentindo bem, graças a Deus, não estou sentindo o que eu sentia mais, que era muita dor, não estou sentindo mais de jeito nenhum. Eu sinto-me curada, eu me sinto curada. O câncer de colo do útero é o 4º tipo mais comum entre mulheres no mundo. Em 2022, foram estimados cerca de 660 mil novos casos e 350 mil mortes devido à doença. A doença causou mais de 7.200 mortes no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, entre 2023 e 2025, Maranhão apresentou cerca de 800 casos, o 4º do Nordeste. Muito disso se deve à falta de informação, mas o governo do estado tem combatido esse problema com ações que levam orientação e incentivo ao cuidado com a saúde. A detecção de um possível câncer do colo do útero é feita através de um exame preventivo chamado Papa Nicolau e a prevenção com a vacinação contra o vírus HPV. A coordenação estadual de imunização, ela tem trazido a vacina para espaços onde a gente tem maior público, né, maior rotatividade pública, como shoppings, né, ações pontuais em parques, para que a gente tenha, né, uma disponibilidade da vacina com maior amplitude, para que a pessoa busque. Por quê? Porque é uma forma de prevenção, né, para que a gente tenha aí a prevenção precoce da doença, do caso do câncer de colo de útero. A Francisca que você viu no começo da reportagem e tantas outras pessoas que aparecem nestas imagens são de diversas cidades do interior do Maranhão e estão em São Luís tratando o câncer. Gente que foi recebida por uma ONG com sede no bairro Filipinho e que tem direito a comida e hospedagem na casa mantida pela instituição. Porque, além do cuidado com o corpo, é preciso acolher e abraçar quem descobre e inicia o tratamento de um câncer. Muitos chegam achando que o câncer é a finitude,
né? Chegou o fim à minha vida. E aí, a partir do momento que eles chegam aqui, entre eles mesmos, conversando, eles entendem que não, eles percebem que existem pessoas que já foram curadas, né, do câncer. E aí, quando chega essa notícia aqui para casa, é uma felicidade para todos, né? E isso traz esperança para os demais, e essa convivência uns com os outros traz também essa esperança, né, de eles entenderem que não é o fim, é apenas um processo que eles estão passando e que podem superar. Durante este mês, acontece a campanha Março Lilás, dedicado à conscientização pela prevenção e combate ao câncer do colo do útero. A iniciativa busca informar, orientar e incentivar o cuidado com a saúde feminina. Mais do que um mês simbólico, o Março Lilás é um convite à reflexão e à atitude. Para as mulheres se cuidar. Se cuidar. Eu não me cuidei, né? E se cuidar. Ir no médico fazer uns exames. Porque câncer não é brincadeira, não. O quadro Fala Doutor desta semana chama a atenção para as doenças oculares, os cuidados que devemos ter e a busca por tratamento quando os sintomas estiverem no início. Quem vai responder às nossas perguntas é a médica oftalmologista Raiza Ellen. Doutora Raiza, quais problemas de visão são mais comuns após os 40 anos? Perfeito. Os problemas mais comuns a partir dos 40 anos de idade é a presbiopia, que é a dificuldade para enxergar de perto, e aí precisa de um grauzinho para perto. O glaucoma é uma doença muito comum a partir dos 40 anos de idade, principalmente pessoas que têm um histórico familiar com glaucoma e que também é na pele negra, que tem hipermetropia. Uma outra causa muito comum de doenças aos 40 anos de idade é a catarata e o diabetes. Então, eu elencaria essas 4 causas mais comuns. É a presbiopia, o glaucoma, a catarata e o diabetes na visão. E no caso, diabetes e pressão alta afetam os olhos de que forma? Perfeito. O diabetes, sim, gente, pode acometer várias alterações nos olhos. Desde a alteração mais comum, que são sangramentos no fundo do olho, ou edemas, que são vazamentos dos vasos do fundo do olho, até um descolamento de retina, que é um caso gravíssimo na oftalmologia, mas também coisas mais sutis, como, por exemplo, uma alteração do grau pode estar alterado, quem o diabetes estiver descontrolado, pode dar também uma diplopia, uma visão embaçada, tudo isso causado pelo diabetes. E já a hipertensão, que é a pressão do sangue alta, pode dar vazamentos e sangramentos no fundo do olho. Então, por isso que quem tem diabetes e quem tem pressão alta precisa se consultar todo ano com o oftalmologista. Doutora, catarata e glaucoma dão sintomas no início? Perfeito, excelente. Às vezes não, no início não dá. Quando a catarata ela é muito inicial, ela não dá nenhum sintoma. E também o glaucoma, gente, é considerado uma doença silenciosa. Por isso que é muito importante o exame completo, que vai muito além do grau, que examina o fundo do olho, que examina o nervo óptico e a pressão do olho. Só vai chegar a ter sintomas, uma catarata e um glaucoma, quando já está muito avançado. E aí a perda de visão já é muito grave. Então, por isso que é importante uma consulta todo ano para medir a pressão do olho, medir como é que está o nervo óptico e avaliar a catarata se já está na fase de operar ou não. Mudança rápida na visão é sempre normal? Não, é uma alteração, não é normal. O normal é a gente enxergar bem, enxergando tudo. Se por acaso você está tendo uma visão repentina, uma mancha preta, um embaçamento visual repentino, pode ser várias coisas nos olhos. Desde um descolamento de retina, desde também de um vazamento no fundo do olho, então até mesmo uma catarata, um glaucoma muito avançado que aumentou a pressão muito do olho. Então, várias coisas podem acontecer com uma mudança repentina de visão. Então, se você está sentindo, precisa consultar imediatamente, porque quanto mais cedo, gente, a gente diagnostica um problema, mais rápido é o tratamento e melhor é o resultado. Então, cuide da sua visão, não deixe ter sintomas, cuide anualmente para você não ter uma baixa de visão. E acompanhe no próximo bloco, pesquisadores da UEMA desenvolvem estudos para aprimorar diagnóstico da doença leishmaniose. Uma entrevista no estúdio com o mestre em Educação Física, Breno Borges. Ele vai falar sobre o autocuidado e a importância da atividade física. É só um instante, a gente volta já. A leishmaniose visceral continua sendo um desafio para a saúde pública no Maranhão. Na Universidade Estadual do Maranhão, pesquisadores do curso de Medicina Veterinária
desenvolvem estudos para aprimorar o diagnóstico da doença e contribuir para o controle da infecção no estado. A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa que representa um desafio para a saúde pública no Maranhão. Transmitida pela picada do mosquito palha, ela pode afetar tanto animais quanto seres humanos, o que torna o diagnóstico precoce uma etapa fundamental para o controle da doença. Na Universidade Estadual do Maranhão, pesquisadores do curso de Medicina Veterinária desenvolvem estudos para tornar esse diagnóstico mais confiável. É muito importante esse processo de iniciação científica, porque o aluno pode despertar, né, como pesquisador, ou mesmo também fazer estudos mais aprofundados, né, no processo de diagnóstico, e preparar mais ele para atender a sociedade da melhor forma possível. O estudo analisou centenas de amostras de sangue de cães atendidos no Hospital Veterinário Universitário da UEMA. Para os estudantes envolvidos, a experiência de pesquisa vai além do aprendizado técnico e reforça a importância da orientação acadêmica no desenvolvimento profissional. Sem o apoio, né, de um professor, a gente acaba não conseguindo fazer muita coisa. Então, com o auxílio de um professor, isso é de suma importância para dar um norte para a gente. Porque, de certa forma, se a gente não tiver esse apoio, a gente não tem um ponto de partida, né? Então, o professor, ele é, sim, de suma importância, principalmente em momentos de dificuldade, ali que a gente não sabe para qual caminho seguir. Essa figura do professor é de suma importância, sim. Com a ampliação dos estudos e a possibilidade de novas técnicas laboratoriais no futuro, a pesquisa desenvolvida na UEMA contribui não apenas para a medicina veterinária, mas também para estratégias mais eficazes de prevenção e controle da leishmaniose no estado. Na creche Escola Sementinha, o cuidado com os alunos vai além da sala de aula. As crianças passaram por uma avaliação biométrica que ajuda a acompanhar o crescimento e a saúde dos estudantes. O trabalho envolve uma equipe multidisciplinar e faz parte da rotina de acompanhamento da instituição. Cuidar da saúde também faz parte do processo de aprendizagem. Na creche Escola Sementinha, crianças participaram de uma avaliação biométrica que integra a rotina de acompanhamento da instituição. O trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar formada por médico pediatra, nutricionista e enfermeira, em parceria com a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional. A gente detecta que essa criança está acima do peso, está abaixo do peso, está se alimentando, tem processos alérgicos, faz uma geral. Se necessário, a gente pede os exames de rotina da criança, se acharmos necessário, ver como é que está de remédio de verme, essas coisas todas que a gente faz todo ano para o bom desempenho das crianças durante um ano letivo. Aqui na creche Escola Sementinha, os alunos passam por uma avaliação completa de saúde. A análise inclui peso, altura e outros indicadores importantes para acompanhar o desenvolvimento das crianças e garantir que elas estejam aptas para participar das atividades físicas e educacionais oferecidas pela instituição. O acompanhamento anual permite identificar possíveis alterações no desenvolvimento infantil e encaminhar, quando necessário, para um atendimento mais específico. O cuidado preventivo contribui diretamente para o bem-estar e para o desempenho das crianças no ambiente escolar. Com esse exame a gente vê o peso, vê a altura, vê o índice de massa corpórea. A criança, quando há uma desnutrição ou um sobrepeso, é encaminhada, os pais recebem o encaminhamento. O médico avalia também aspectos de ausculta pulmonar, é verificado mãos, pés, é verificado o aspecto geral da criança. E como nós fazemos aula de educação física, a criança fica apta para essa aptidão dessa educação física. Aí esse exame ocorre todo ano, da pré-escola 1 até o 5º ano, e esse ano contemplamos 227 crianças. A avaliação biométrica reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento integral dos alunos, integrando cuidado com a saúde e qualidade no processo educacional. No quadro de entrevista de hoje, o nosso convidado é o professor Breno Borges, mestre em Educação Física. Ele vai falar sobre os principais cuidados com o corpo e a importância da atividade física. Breno, seja bem-vindo aqui ao programa Mais Saúde da TV Assembleia. O que significa o autocuidado quando o assunto é saúde, Breno? Bom, nós podemos ir por várias vertentes quando falamos de autocuidado, né? Tem a parte estética, tem a parte de saúde. Então, quando nós começamos a falar sobre autocuidado, como eu posso me cuidar, né? Então, quando a gente fala de autocuidado dentro da educação física, é usar o movimento, é usar a atividade física para nos beneficiar,
seja para melhora de qualidade de vida, seja a melhora da própria estética, né? Porque é algo que vem de forma natural. Quando nós fazemos atividade física, uma agrega a outra. E o autocuidado, né? Quando a pessoa ela gosta de se cuidar, ela gosta de se arrumar, então vários cuidados. E aí ela agrega o exercício dentro da sua rotina. Para quê? Para ter saúde, para ter qualidade de vida, né, para se sentir bem. Então, é uma forma de autocuidado quando você insere dentro da sua rotina a atividade física, né, o cuidar da alimentação, né, que faz parte aí hoje, né, de muitas coisas que agregam para a qualidade de vida das pessoas hoje, né? Breno, a gente percebe que tem muita gente fazendo atividades físicas, academias sendo inauguradas, atividades ao ar livre também. As pessoas estão mais focadas nisso ultimamente ou é uma moda temporária? Todo dia aparece algo novo e isso é bom, né? Porque hoje nós temos, cada modalidade, às vezes é temporada, nós temos uma alta em uma determinada modalidade, mas hoje não, elas têm se fixado, elas têm se mantido, né? Então, cada vez mais as pessoas têm conhecido novas modalidades e têm se inserido ali dentro da sua rotina, né, de acordo com o que mais gosta. E isso é o bom, interessante da educação física, porque tem várias modalidades, né, esportivas, seja luta, seja esportiva, seja jogo. Então, tem várias áreas que a pessoa pode estar ali praticando, né? Dentro das academias nós temos várias modalidades, né? Temos a musculação, que é a mais popular de todas, mas nós temos as aulas individuais, as modalidades coletivas também, né? Dança, que é isso também, o fit dance, né? nas academias, que também dá muito público, né? O público é extremamente ali presente, entre outras modalidades, né? Tem algumas academias que oferecem o Pilates também, que faz parte, né? O movimento para uma determinada para um determinado fim. E entre outras modalidades hoje que a gente tem, principalmente aqui, né, que nós temos acesso a várias outras, hoje nós temos um crescimento grande de centros de treinamentos para várias outras modalidades. Breno, dentro do primeiro passo realista para quem quer iniciar uma atividade física, está sedentário, qual é o primeiro passo? É preciso fazer uma avaliação médica, uma avaliação também com um profissional de educação física, antes de fazer alguma coisa assim? Sim. Tem vários pontos, né? Se a pessoa ela está dentro de um grupo especial, qual o grupo especial? Se ela tem alguma comorbidade, se ela possui alguma doença crônica, ela precisa de uma consulta médica antes de iniciar a prática de atividade física, né? A atividade física, o exercício físico, ele é recomendado quando a pessoa não tem nenhum problema de saúde, certo? Então, a gente tem que fazer para prevenir os problemas. Mas quando nós não realizamos isso, às vezes pela rotina, às vezes por não gostar, ou às vezes por não ter o acesso, né, acabamos não fazendo. E aí, por isso, talvez, né, a gente acabe tendo esse tipo de problema de saúde. E aí o exercício ele não é mais da mesma forma para, por exemplo, um hipertenso, um diabético. E aí precisa de toda uma intervenção, seja médica, seja de outros profissionais. E é um tema até polêmico essa questão de avaliação física, porque a maioria, às vezes, negligencia esse passo, que é muito importante. Você não consegue prescrever um treino sem você conhecer o seu paciente. Você não consegue prescrever uma atividade sem conhecer o histórico. Porque, assim, dentro de uma rotina de treino, não é só um treino qualquer, não é uma receita de bolo. Precisa de uma individualidade. Chamamos de um dos princípios do treinamento, que é a individualidade biológica. O teu treino é diferente do treino de outra pessoa, que é totalmente diferente de você. E essa individualidade biológica, ela precisa ser respeitada. E, às vezes, é negligenciada. Por quê? Pela rotina. Às vezes, a pessoa não tem um tempo para fazer uma avaliação antes. Eu quero logo fechar com o cliente, eu quero logo fazer a venda, né? E, às vezes, o que acontece? As vendas online, né? Às vezes, esse passo nas vendas online, ele é um pouco negligenciado, né? Fazer uma avaliação, fazer uma anamnese, conhecer o histórico do paciente, a cultura do paciente, as tradições do paciente, né, o histórico familiar. Então, tudo isso pode influenciar no benefício ou não do exercício. Então, é todo um contexto que é gerado dentro disso, né? Então, quando eu quero começar a fazer atividade física, o que eu preciso? Procurar um bom profissional. E aí, esse momento, assim, a gente precisa ser mesmo bem criterioso na escolha desse profissional, né? Porque o meu profissional que eu estou escolhendo, ele é estudioso. Qual é o histórico dele? Qual é o tipo de paciente que ele atende? Será que ele vai conseguir realmente me ajudar? Porque a gente tem hoje dentro do mercado, né, do mundo fitness,
Pessoas que acabam se lesionando por negligência, talvez, do profissional, talvez a negligência, o saltar e o passo a passo, às vezes pula aí algumas etapas, que inclusive é a avaliação. Dentro da avaliação você consegue descobrir várias coisas do paciente. Então é muito importante fazer todo esse processo para dar início ao processo de treinamento. E aí tu me perguntou sobre os tipos, né? Sim. É o que você mais gosta. Esse é o grande problema. Às vezes a pessoa não gosta de musculação e não faz nenhum tipo de exercício porque acha que só a musculação. Mas tem várias outras modalidades. E aí tem que se aventurar um pouquinho para descobrir qual é a modalidade que você mais gosta para você poder ali manter ali uma rotina. Breno, muita gente diz que não tem tempo. É falta de tempo ou falta de organização de rotina? Às vezes é falta de tempo. Eu trouxe até uma questão recentemente em sala de aula, né, de algumas pessoas que elas não têm, por condições... não tem acesso, né? Ou não tem tempo disponível. Por exemplo, a pessoa sai de casa muito cedo, chega em casa muito tarde e não tem tempo de ir a uma academia, não tem tempo de ir a um espaço que oferece. Essa rotina toda do dia cansativa não pode ser contada como atividade, não conta dependendo da profissão. Conta como atividade física. Atividade física é qualquer exercício que eu estou gerando energia, estou fazendo algum movimento, peguei aqui um copo com água, estou fazendo um movimento, estou gerando energia. Estou aqui fazendo uma atividade física. Agora, o exercício físico, a diferença é que ele é padronizado, ele é periodizado, ele é individualizado, ele é prescrito por um profissional. Então, o profissional, ele te avalia e aí ele vai prescrever o treino para você. E aí está a grande diferença, porque cada pessoa ela precisa de um estímulo diferente. Cada pessoa precisa de uma forma diferente de treinar. E aí que está o grande diferencial, certo? Então, existe essa grande diferença, mas só que as pessoas, isso é muito mais específico, geralmente quem usa mais essa linguagem são os profissionais, mas é bom também saber, né, a de grande diferença, porque às vezes o conhecimento nunca é demais, né? Aprender sobre essa diferença. Breno, em relação à atividade física e saúde mental, tem alguma relação? Com certeza. E muitos benefícios, né? Então, pessoas que elas estão nessa batalha, que precisam, e já tem algum diagnóstico ou não, mas já estão sinalizando ali alguma coisa, ela precisa inserir o exercício dentro da sua rotina. O exercício, ele traz vários benefícios, porque ele estimula a produção de hormônios ali que vai te ajudar a superar esses sintomas que geralmente ali da saúde mental. É a depressão, é a ansiedade, é a sensação de tristeza, entre vários outros, né, que são muitos. E o exercício, ele traz o contrário, né? Ele estimula o bom, né? Estimula a felicidade, a alegria. As pessoas elas conseguem estar mais à vontade, elas conseguem ficar mais felizes quando elas estão fazendo atividade física, exercício físico, porque é estimulante. Quando você faz, você estimula eles, os hormônios principais, e ali tem uma batalha fisiológica, e geralmente quem ganha é o bem. Breno, outra coisa importante também, que muita gente tem uma ideia equivocada em relação a necessidade de estar num ambiente caro para fazer um exercício, nem sempre isso é necessário, né? Pode-se fazer exercício desde que tenha acompanhamento em qualquer lugar, área livre. A gente tem que tomar cuidado apenas com o que você vai fazer, né? Não adianta você ir para um lugar sofisticado e não ter uma qualidade, né? Então, geralmente, esses lugares, eles garantem qualidade, né? Então, se você vai para um lugar que é, por exemplo, ar livre, mas o que você vai fazer no ar livre? Quem está te orientando? Você viu onde? A gente tem que tomar bastante cuidado quem está sendo a nossa referência, em quem eu estou me baseando, quem eu estou seguindo, né? Porque hoje existem várias modas, né? As pessoas hoje elas começam a falar algumas coisas nas redes sociais principalmente, ou entre elas, existem várias polêmicas aí sobre exercício, sobre atividade física, sobre alimentação, e todo mundo defende o que acredita, né? E por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes não nos cabe. Né? Às vezes a pessoa, um blogueiro que a gente segue, um influencer que a gente segue, ele está lá com um corpo excelente, você, nossa, eu quero ser igual a ele, mas a gente não sabe o que acontece por trás, quais são os recursos que são utilizados. Então isso é até um assunto assim, que extenso. Assim, e tem muitas polêmicas envolvendo isso. Então a gente tem que tomar cuidado na escolha, quem vai me orientar. Então a gente precisa sempre ser bem criterioso, assim como a gente é criterioso em vários momentos da vida, em várias escolhas nossas que nos favorecem. Então nós também precisamos assim. Então eu vou fazer atividade ao ar livre, quem vai me orientar? Onde eu vou aprender? Então é muito importante a escolha de quem vai nos orientar. Breno, nossa pergunta final, orientação para o nosso ouvinte e também telespectador que está acompanhando nossa entrevista, orientação sobre atividade física, o que você como profissional da área de educação física pode recomendar para esse pessoal que está em casa? Procure fazer alguma atividade física, procure fazer um exercício, procure aquilo que você gosta de fazer.
você precisa muito fazer, certo? Dar o primeiro passo, procurar o que é mais perto para você, o que está ali no seu bairro. Procure pessoas que possam te ajudar. Não consigo fazer sozinho, vou fazer com alguém, chama alguém para fazer com você. Mas não deixe de colocar dentro da sua rotina a atividade física. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem, você vai ganhar vários benefícios para a tua saúde. Então, é muito importante, né, cuidar. E pense mais em saúde, em qualidade de vida, em viver mais, do que o estético. Eu quero perder a barriguinha, eu quero isso e aquilo. Porque vem já no pacote. É um processo. É um processo. E às vezes a gente acha que é fácil, não é fácil. Então, quando você entra dentro da atividade física com o objetivo, eu vou melhorar minha qualidade de vida, vou melhorar a qualidade do meu sono, vou melhorar ali algum problema de saúde que eu tenho. E aí a gente entra já com outro olhar, com outra cabeça, com outra mentalidade. Porque se você entra na atividade física, no exercício físico, com uma mentalidade de eu quero ficar com aquele corpo padrão, eu quero ficar com aquela forma, e às vezes você vai ter que ir por caminhos que não são saudáveis, às vezes utilizar recursos ergogênicos aí que podem afetar a saúde. Então, são vários fatores. Então, comece a atividade física na intenção de qualidade de vida, melhorar, viver mais, né? E Breno, esse é o recado. Obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde, tá bom? Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana. E a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá, eu aguardo você.